Nesse vídeo eu vou te dar um panorama geral do que a linguística estuda, ou seja, quais são as abordagens que guiam o estudo científico das línguas humanas. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá rolando uma trend aí no Instagram que é você só pode escolher 3 ou só pode escolher 5, tem vários rolando, e apareceu pra mim uma da área de linguística. Você só pode escolher 5, versão da linguística. E eu me dei conta de que para a maioria das pessoas, aquelas palavras talvez não façam o menor sentido. Eu estava conversando com uma amiga minha, a Gabi Orselli, e ela disse que na cabeça dela, antes de me conhecer, quem estudava letras estudava o quê? Gramática, é certo ou errado, meio, sabe? Aquela coisinha que a gente vê no ensino médio, e literatura, e só. E era isso. E de fato a linguística é uma área meio invisível. Antes de entrar na faculdade, ninguém sabe que existe linguística. A gente sabe que existe biologia, física, química, mas linguística, ninguém sabe. E muita gente, inclusive, se frustra porque entra na faculdade achando que vai estudar gramática. E aí, dependendo do curso que você vai fazer, obviamente, mas nas faculdades públicas, nas universidades públicas, em geral, você praticamente não tem gramática. Você vai para um estudo que não é isso é certo e isso é errado. Você vai analisar aquilo de forma científica, como um fenômeno. E eu já estou começando a divagar um pouco, então vamos lá. Um aviso. Antes de começar o vídeo, eu estou me baseando principalmente no Dicionário de Linguística, do David Crystal, e nos 2 primeiros volumes da obra Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, uma obra basilar, básica, para quem vai estudar linguística. Beleza? Vamos lá então? Vamos começar por onde? Vamos começar pela fonética. Fonética, que é a área da linguística que se ocupa dos sons produzidos pelos seres humanos para falar. E como a gente pode descrever, transcrever e classificar, analisar esses sons. Aqui a gente pode se preocupar tanto do ponto de vista de articulação, produção, então em qual ponto da sua boca, do seu trato vocal aquele som é produzido, como que a sua língua, a sua musculatura, os seus lábios se moldam, se articulam para produzir aquele som específico. E a gente pode pensar também numa análise do estímulo sonoro, propriamente dito. Esse aqui é o programinha famoso Praat, que significa falar em holandês, é o programinha que a gente usa para fazer a análise acústica. Não vou explicar o que cada um desses elementos significa, mas enfim, através dessa representação visual a gente consegue saber mais ou menos o quão aberta a boca está para produzir aquele som, se as pregas vocais estão batendo, estão vibrando ou não. Um monte de coisa, com grave, com agudo, aquele som um monte de coisa. Agora, não vamos confundir a fonética com a fonologia, porque enquanto a fonética se preocupa com os sons em si, com os sons ou com a produção dos sons em si, a fonologia vai pensar em como os sons se organizam de forma sistemática, enquanto um sistema em uma ou mais línguas. E isso em português o que quer dizer, hein? Vamos deixar a coisa um pouco mais concreta. A fonética vai mostrar pra gente que os sons T e ch são sons diferentes. E ela pode mostrar também que em várias variedades do português brasileiro, antes de i, eu encontro ch e não t. Então, muitos falantes de português brasileiro vão falar tia e não tia. Agora, a fonologia vai pegar esses dados que a fonética trouxe e tentar explicar. Peraí, faz diferença do ponto de vista do sistema da língua falar tia ou tia? Por que na frente do i, esse som que era originalmente um t, vira um tchê? Por que o tia vira tia, ou pode virar tia, na fala de muitos brasileiros? Então, outro exemplo, a fonética vai pegar e descrever as vogais. Então, a gente tem o e o, que são sons diferentes. Nos 2 casos, você não tem obstrução do trato vocal para produzir aquele som. A diferença é que o o é mais fechado e o o é um pouco mais aberto. Tudo bem, isso são dados fonéticos. Aí a fonologia vai vir e dizer, espera um instantinho, em polonês, por exemplo, tanto o quanto o são considerados como variações da mesma coisa. Não faz diferença falar o ou o. Já no português faz muita diferença se eu falar avô ou avó. Como que isso acontece? A fonologia também frequentemente trabalha com questões de ritmo, sílabas tônicas e sílabas átonas. Isso aqui é um exemplo de uma análise do ritmo de uma frase em inglês. A gente pode pensar, por exemplo, então, voltando naquele esquema do tia e do tia, como que isso funciona, quais são os processos que estão ocorrendo no subconsciente do indivíduo, sei lá, quando ele troca o T pelo Tch. Aí a gente pode usar uma abordagem chamada geometria de traços, por exemplo, para explicar isso. Então, grosso modo, a fonética descreve e a fonologia explica. E agora, para onde vamos? Vamos para a
morfologia. Morfologia que eu gosto de pensar como sendo a química da linguística. Por que a química da linguística? Porque ela vai pensar na composição das palavras, como que as palavras são formadas, quais são os elementos que formam aquelas palavras, qual é o tipo de ligação que aqueles elementos estabelecem entre si, se quando eu misturo esses dois elementos eu ainda consigo identificar cada um deles como elementos separados, ou se eles mudam a aparência, mudam a forma deles, se ficam irreconhecíveis, como que esses elementos se comportam se eu colocar eles em lugares diferentes, em recipientes diferentes, por assim dizer, em diferentes condições, se eles ficam distorcidos, esse tipo de coisa. Eu sei que essa metáfora pode ser um pouco estranha, mas é eficiente, ou assim eu espero. Então a morfologia vai mostrar, por exemplo, por que a gente fala cabelo, mas na hora de fazer o adjetivo a gente não fala cabelar, mas sim capilar. Por que a palavra mudou de forma? Por que essa parte da palavra, mais especificamente, mudou de forma? Ou mesmo no caso de leão, a gente tem leão, mas tem leonino para fazer o adjetivo. Por que vira leon e não leonino? E de onde veio esse N? O que está acontecendo aqui? A morfologia vai tentar explicar esse tipo de fenômeno. Ou um outro aspecto, dependendo de onde você coloca, qual a função que aquele elemento está exercendo na frase, a gente pode ver como esse elemento muda de forma. E aí a gente pode pensar o caso do alemão, por exemplo, com as declinações. Então, para quem não conhece, se eu falar, por exemplo, o meu irmão é tal coisa, eu falo em alemão mein Bruder. Agora, se eu quiser falar, por exemplo, eu vejo o meu irmão, eu vi o meu irmão, muda a forma. Em vez de falar mein Bruder, eu vou falar eu vi meinen Bruder, com N. Ah não, eu quero falar, por exemplo, que eu dei um presente para o meu irmão. Aí vai mudar de novo, vai virar meinem Bruder. E se eu quiser dizer, por exemplo, a casa do meu irmão, o carro do meu irmão, então ele vira o possuidor de alguma coisa. A palavra muda de novo, nesse caso as duas, e aí vai virar meines Bruders. Então, como que a palavra muda, se flexiona, dependendo da função dela na frase, dependendo do papel que ela estiver exercendo. Acho que ficou claro, espero que sim. E já que a gente está falando de como as palavras se combinam em frases, das funções que elas exercem nas frases, vamos agora para a sintaxe. Esse coqueirinho pode não fazer muito sentido. E eu quero ver, deixem aqui nos comentários quem conseguir entender o porquê que eu coloquei um coqueiro ou uma árvore como ícone da sintaxe. Mas, enfim, isso é outra história. A sintaxe se volta para o modo como as frases se constroem. Então, enquanto a morfologia se volta para como as palavras se formam, qual é a forma que as palavras adotam, a sintaxe vai pensar na frase. Quais são os padrões e as regras que guiam a organização dessas palavras em uma frase, ou em um encadeamento de frases, se você preferir. Aliás, aquela análise sintática que a gente estuda na escola, no ensino fundamental e médio, saiba que ela não é unanimidade, ela não é a única possível e nem necessariamente a mais aceita pelos estudiosos, viu? Por exemplo, a gente aprende que existe diferença entre objeto e complemento, e isso é um pouco questionável. Dependendo da teoria que eu for seguir, eu posso falar em argumento, satélite, outros termos totalmente diferentes que a gente nunca viu no ensino fundamental e médio, que a gente nem sabe, nem imagina que existem. Eu quero chamar atenção para o fato de que até agora a gente está pensando, todas essas áreas, essas abordagens linguísticas, elas pensam na língua mais ou menos como um sistema fechado. Então, a língua enquanto um sistema fechadinho, a gente analisa a língua em si apenas, ou praticamente isso. Mas eu posso pensar em um estudo mais amplo e que pense em como a língua interage com outros aspectos. Por exemplo, eu posso pensar em como a língua interage com a sociedade. E aí entra a questão da sociolinguística. E pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas assim, tá, ok. De que maneira que a língua interage com a sociedade? Um exemplo que eu já abordei aqui no canal em outros vídeos são as atitudes linguísticas. Então, como que as línguas adquirem status dentro de uma sociedade? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente acha francês chique, inglês super chique, mas espanhol a gente não acha tão chique assim? Ou por que alguns sotaques, algumas formas de falar são mais mal vistas do que outras? Por que alguns sotaques são considerados mais bonitos, mais chiques do que outros? Se a gente pensar em um outro contexto, por que na França, por exemplo, existe tanta resistência a estrangeirismos, a incorporar termos do inglês, a usar o inglês até mesmo?
Enquanto no Japão, por exemplo, você tem uma situação quase oposta. Os japoneses incorporam palavras, termos em inglês a rodo e parece que ninguém está muito aí com isso. Por que isso acontece? Como que isso acontece? Um outro exemplo em outro contexto, que a gente pode pensar mais num lado institucional, até mesmo político. Nos Estados Unidos a gente tem uma população cada vez maior que não tem o inglês como língua materna e sim o espanhol, ou mesmo só fala o espanhol e não o inglês. E aí, como é que a gente lida com isso? A gente cria políticas públicas para reprimir o uso do espanhol? A gente obriga as pessoas a aprenderem inglês? Ou a gente tenta incluir essas pessoas, por exemplo, adotando o espanhol na vida civil também? Quem sabe a gente obriga as repartições públicas a oferecerem atendimento também em espanhol? Quais decisões que a gente vai tomar? Quais os impactos dessas decisões que a gente toma? E uma questão muito cara também à sociolinguística é a questão da variação. Então, quais são os fatores que levam ao surgimento de uma forma de falar diferente? Como que essa forma surge? Como é que a gente escolhe qual que é o modelo a ser adotado no ensino público, por exemplo? Como é que a gente define isso? Então, vejam, é um ramo da linguística em que a gente sempre vai ter estudos interdisciplinares, pelo menos em algum grau, porque a gente vai ter que mobilizar conceitos geográficos, sociais, culturais, históricos e, falando de história, vamos agora abrir alas que a linguística histórica quer passar. Não apenas quer passar, ela quer estudar como as línguas mudam e se desenvolvem ao longo do tempo. Então, por exemplo, a partir de que momento histórico a gente pode dizer que o que se falava lá em Portugal já não era mais latim, era galego-português, o português arcaico? Como foi essa transformação do latim até chegar ao português? Quais foram os estágios dessa transformação? Como que era a língua nesses momentos em que ela estava mudando, que ela não era ainda nenhuma coisa nem outra? E se eu estou falando de linguística histórica, eu tenho obrigação moral de mencionar o trabalho da minha orientadora de mestrado, de doutorado, supervisora de pós-doc, a professora Gladys Massini Cagliari, da Unesp aqui de Araraquara, que trabalhou, ela e tantas outras pesquisadoras orientadas por ela, investigaram como que o português arcaico era pronunciado. E, obviamente, naquela época, a gente não trocava mensagem no WhatsApp, né? A gente não ouvia podcast, você não tem registros de como aquelas pessoas pronunciavam o que está ali nos registros históricos de texto. Então, como que a gente investiga como que era a pronúncia nesse estágio da língua? Olha que maluquice. A Gladys teve a ideia de pegar partituras de cantigas medievais trovadorescas e, através das partituras, ela consegue ter dicas e deduzir como que era a pronúncia no passado. Então, por exemplo, a gente sabe a métrica da música, a gente tem noção do ritmo, das batidas certinho. Então, a gente, comparando isso com o texto, a gente fala, essa palavra está nessa batida aqui da música, então ela deve estar numa sílaba tônica. Os versos têm que rimar. Então, se duas palavras aparecem no final do verso, a gente sabe que elas têm que rimar, mesmo que hoje em dia elas não rimem. A ortografia da palavra talvez variasse, então tem hora que é escrita de um jeito, tem hora que é escrita de outro. Poxa, então talvez a pronúncia também estivesse mudando, talvez essa escrita seja um reflexo de uma mudança em curso na pronúncia dessa palavra. É uma doideira. É todo um trabalho de você ficar procurando essas pistas e ir deduzindo. Essas pessoas são os Indiana Joneses da linguística. A seguir, nós vamos para a neurolinguística e eu já preciso deixar claro desde o começo. Neurolinguística não é programação neurolinguística, tá? Não. E programação neurolinguística não é parte da linguística. Não se confundam com os nomes, são coisas totalmente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Joia? Beleza? Mas então, André, que raios que a neurolinguística estuda? A neurolinguística vai se voltar para uma base neurológica da linguagem. Então, pensando em como o cérebro controla os processos de fala, de escuta, de escrita, de leitura. E, frequentemente, a neurolinguística vai se voltar para questões clínicas. Então, por exemplo, pessoas com afasia. O que é afasia? É uma condição em que existe perda, em algum grau, da capacidade de produzir ou de entender linguagem, seja linguagem falada ou seja linguagem escrita. Então a gente pensa, por exemplo, nesse tratamento de patologias, de condições clínicas. Numa linha até bem parecida com a neurolinguística, parecida, mas enfim, a gente tem a psicolinguística. Ela vai se voltar para a linguagem como uma forma de elucidar teorias psicológicas, processos psicológicos. Então, por exemplo, qual é o papel da língua na formação da memória, no aprendizado, na atenção e como as nossas limitações psicológicas influenciam, afetam o uso da língua, a produção, a compreensão da língua.
Por exemplo, como as nossas limitações de memória podem afetar a produção ou a compreensão de um enunciado mais complexo. Falando em compreender as coisas, vamos agora para a semântica, que é o ramo da linguística que vai se voltar para o significado da linguagem. Se você agora, ouvindo a palavra semântica, pensou em programação, em lógica ou até mesmo em filosofia, não, você não está viajando. Essa é a base da semântica. A semântica, enquanto um campo de estudos, ela começa no que a gente chama de semântica formal. E aqui a gente vai se voltar para como se estabelecem as relações lógicas, sabe? Sabe aqueles silogismos? Então, por exemplo, o cachorro tem 4 patas. Totó é um cachorro. Logo, Totó tem 4 patas. Enfim, e aí a gente vai pensar em estabelecimento de valor de verdade. Em que condições uma proposição, uma coisa que eu falo, que eu expresso, pode ser vista como verdadeira? Quais são os pressupostos que um enunciado carrega? A relação da linguagem com o mundo e esse tipo de coisa. No momento posterior, vai surgir o que a gente chama de semântica da enunciação. E aí a semântica da enunciação vai pensar em enxergar a linguagem não como uma forma de trocar informações com o mundo externo, mas como uma forma de criar a própria realidade. Simplificando muito. Vamos pensar numa frase como o tomate é uma fruta. Vamos colocar o que um tomate, essa coisa aí. Se não te dá pesadelos, pelo menos vai ilustrar meu ponto. Como é que a gente vai decidir se essa frase é verdadeira? Na perspectiva da semântica da enunciação, o que vai decidir se essa frase, o tomate é uma fruta, é verdadeira ou não, não é o tomate em si, o objeto no mundo exterior ali concreto. Não, é a própria linguagem. Ou, nesse ponto, tá, é uma fruta. O que você entende por fruta? Qual é o seu conceito de fruta? E, enfim, estou simplificando muito, mas se isso está começando a ficar viajado demais para você, a gente pode ir agora para a semântica cognitiva. A semântica cognitiva vai se voltar para a forma como as nossas interações sensoriais e motoras com o mundo levam à criação de conceitos. Então eu posso pensar, por exemplo, que o espaço é uma coisa bem concreta. Eu consigo andar pelo espaço, tocar. É uma coisa concreta, mas o tempo, por exemplo, já é uma noção bem abstrata. Então eu pego palavras, expressões usadas para descrever o espaço, o concreto, e aplico na forma como eu descrevo e lido com o tempo. Então a gente fala em adiantar uma tarefa. Diante é frente, é espaço, mas aqui a gente está aplicando no sentido de tempo, que é uma coisa mais abstrata. E isso ajuda a explicar vários fenômenos da linguística, tem um monte de coisa legal nesse sentido. Ainda na semântica, de certa forma eu posso pensar que se eu quiser mapear o significado das palavras num certo momento histórico, então, por exemplo, o Brasil de 2024, esse é o meu contexto e eu quero mapear o significado das palavras nesse momento. Eu estou falando de lexicologia, lexicografia. Agora, se eu penso no significado, como ele muda ao longo dos tempos. Essa palavra significava isso, hoje em dia quer dizer isso, e por aí vai. Aí eu já estou pensando na questão da etimologia. Legal. Agora vamos para a semiótica. Semiótica, que é o ramo da linguística que vai estudar as propriedades dos sistemas de significação, sejam esses sistemas naturais ou artificiais. Não entendi. A ideia aqui é que a gente vai pegar uma determinada linguagem, e aqui quando eu falei linguagem eu estou me referindo tanto às línguas que a gente conhece, como, sei lá, o português, o coreano, o iorubá, não importa, mas também a outros tipos de linguagem, como por exemplo a linguagem musical, ou a linguagem dos quadrinhos, ou mesmo até a linguagem da vestimenta, não importa. E eu vou pegar e analisar para ver como essas linguagens produzem sentido. Agora, eu devo avisar vocês, semioticistas em potencial, que a semiótica se divide basicamente em duas tradições. A gente tem a tradição norte-americana, e aqui a gente vai pensar no Charles Sanders Peirce, a diferença entre ícone, signo e símbolo, estímulo, percepção, reflexão sobre aquele estímulo. Mas a gente tem, por outro lado, uma tradição mais europeia, e aí vão entrar nomes como Roland Barthes ou Greimas, Roland Barthes, Greimas, enfim, como você quiser pronunciar. E aqui vai ser aquela linha do quadrado semiótico, é uma vibe totalmente diferente. Dependendo de onde você for estudar ou de quais autores você for ler, a coisa vai pender mais para um lado ou para o outro.
E aqui, ó, percepção minha, enquanto não especialista em semiótica, agora é opinião mesmo, essas duas linhas, elas me parecem ser meio como um alho e óleo, elas não se conversam tanto. A forma como elas lidam com o objeto é bem diferente. Pelo menos minhas experiências com semiótica de Peirce e semiótica de Greimas foram, assim, bem distintas. Parece uma coisa meio alho e óleo, mas enfim, nesse ponto eu posso estar falando besteira. Agora, voltando, parei de dar opinião. De todo modo, vale a pena você checar o programa das disciplinas do curso se você for estudar isso em algum momento, para não se confundir, não ser pego de surpresa. Beleza? Legal, vamos agora para a pragmática. Pragmática é uma área que vai se voltar para a linguagem, sim, mas focando não tanto na linguagem em si, mas mais no usuário da linguagem e no contexto em que aquela linguagem é usada. Vamos pensar aqui, 2 exemplos para a gente entender como é que isso funciona. Quando eu viro e falo assim, nossa, está muito calor aqui nesse quarto. Aí outra pessoa que está comigo vira e fala, não se preocupa, eu vou ligar o ventilador. Se você parar para analisar friamente, você vai ver que essas duas frases parece até que não fazem muito sentido, elas não dialogam muito uma com a outra. Mas ainda assim, qual é o mecanismo do contexto ou do sistema, do uso da língua que permite com que eu, ao ouvir uma pessoa dizendo, nossa, que calor, imediatamente ache que ela está pedindo, por exemplo, para eu abrir a janela. Porque quando alguém pergunta pra gente, você pode me passar o sal? A gente passa o sal para a pessoa em vez de responder, posso. Um outro exemplo, quando no casamento a noiva tá lá e perguntam, você aceita, tal, como seu digníssimo esposo, e ela vira e fala, aceito. Ela não está simplesmente expressando alguma coisa sobre o mundo, ela não está simplesmente passando uma informação. Ela está, através dessa fala, realizando uma ação concreta no mundo que se materializa através da fala dela. Então a pragmática vai se voltar para a forma como o contexto também influencia o sentido da nossa fala. Como que a gente manipula a língua dependendo dos nossos objetivos e das limitações desse contexto de comunicação. Quais são as restrições que tanto o sistema linguístico quanto o contexto impõem no nosso uso de linguagem e como que a gente escolhe as melhores saídas para os problemas que a gente encontra. Feitas essas escolhas, quais são as reverberações das escolhas que a gente faz no uso da língua e por aí vai. Eu espero que isso tenha ficado claro. Torço para que sim. Vamos lá. A análise do discurso. Nossa, aqui o pessoal que é mais engajado, mais político, pira. Essa aqui talvez seja a parte mais de humanas da linguística, por assim dizer. E qual que é o barato aqui? A análise do discurso já nasce desconstruidona. Ela nasce porque ela já é filha de um trisal. Vou adiantar isso para vocês. É um trisal formado pelo estruturalismo linguístico, é uma escola linguística, não vou entrar em detalhes, mas enfim, aqui representado pelo Saussure, quem fez letras já deve ter ouvido falar desse cara, mas também pelo marxismo, sim, olha aqui o senhor barbudo, e pela psicanálise, mais especificamente a psicanálise do Lacan. E é desse trisal aí que sai a análise do discurso, e olha, o barato fica louco. Por quê? A análise do discurso, ou AD, para os íntimos, vai estudar não exatamente o funcionamento da língua e da linguagem, mas o contexto histórico, social, político que permite a produção de sentidos e como as ideologias se materializam na linguagem e ao mesmo tempo definem o que é possível expressar com essa linguagem. Então, um exemplo mais concreto, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém escreve uma letra de uma música, por exemplo, a ideia, grosso modo e simplificando mais uma vez, seria que não é a pessoa que está escrevendo aquela letra que dita os sentidos que vão ser produzidos por aquela letra, que define quais são os significados que aquela letra vai produzir. Mas sim, todo o contexto social, histórico, ideológico que vai definir o que é possível a gente expressar e depreender daquela letra. É esse contexto social, histórico e político que vai definir o que pode ser expresso naquela letra de música e quais são os sentidos possíveis da gente depreender daquele texto, daquela letra de música, o que quer que seja. E a análise do discurso, a AD, vai tentar esmiuçar toda essa dinâmica. Sim, eu estou simplificando massivamente, não estou usando o vocabulário específico da área, mas eu acho que deu para entender. Quem é das sociais e quem gosta de psicanálise tá em casa aqui. Nossa, super em casa. Vou contar que quando eu entrei na faculdade, no longínquo ano de 2008, a AD era praticamente celebridade, uma estrelinha. Era uma área extremamente popular nos estudos linguísticos, talvez a mais popular
área da linguística, e eu arrisco dizer que a popularidade dela só aumentou. É uma das áreas que mais faz barulho, mas obviamente isso é uma percepção minha, é opinião, então fonte Arial 12, tá? Gente do céu, esse vídeo tá ficando imenso, vou tentar passar rapidinho aqui, me perdoem por adiantar um pouquinho, mas vamos para algumas outras áreas aqui. Linguística textual. Linguística textual vai se voltar para o funcionamento dos textos de acordo com sua forma e função comunicativa. Então, pensando em gêneros textuais, com uma função específica, por exemplo, bula de remédio, ou mesmo redação escolar. Como esses textos, com sua forma específica, com sua função específica, vão se organizar? Quais são as marcas desses textos? Como que eles se articulam? Como que eles são usados em sociedade? Esse tipo de coisa. Aquisição da linguagem. Aqui a gente pode pensar tanto na aquisição da língua materna, como que a criança aprende a falar, que tipo de processo cognitivo que ocorre nesse processo de aprender a falar, quais são os distúrbios que podem atrapalhar esse processo. Outras questões como, por exemplo, como que a criança aprende a fazer piada? Como que ela assimila o que é humor? Como que a criança aprende a argumentar? A gente pode pensar também na aquisição da língua escrita, aquisição de uma língua estrangeira, como que a gente aprende uma língua adicional e por aí vai, um monte de coisa. Análise da conversação. Aqui a gente vai se voltar para quais são as regras que guiam as nossas conversas no nosso dia a dia. Então, eu estou conversando, eu dei uma pausa. A partir de quantos segundos de pausa você já sabe que eu parei de falar e é a sua vez? Eu estou te dando abertura para você falar. Ou então, quais são os sinais verbais e não verbais que eu passo para deixar claro se eu estou te dando abertura para uma conversa ou se eu estou querendo encerrar essa conversa? Qual é a dinâmica desse tipo de processo? É uma coisa louca. Gente, esse vídeo está imenso. Bom, tudo bem. Gente, eu poderia ir esmiuçando ainda mais cada sub-área dos estudos linguísticos, mas se você chegou até aqui e conseguiu entender que estudar língua não é só estudar gramática normativa, isso é certo e isso é errado, se você conseguiu assimilar isso e se você comentar Pasquale aqui embaixo, eu sinto que eu já cumpri minha missão. Certo? Eu já vou ficar feliz. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal para receber mais conteúdo desse tipo. Obrigado por assistir e até a próxima. Gostaram do vídeo?